Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal, intitulado Princípio Penal. No episódio de hoje do nosso quadro Princípio Penal, do canal Professora Gisele Mendes do YouTube, nós vamos falar de alguns princípios do direito penal que se aplicam no caso chamado de conflito aparente de leis penais. São 3 princípios que nós vamos aplicar e dar exemplos para vocês e que têm bastante importância para a interpretação e aplicação da lei penal em concreto, evitando o conflito entre leis penais, que na verdade é apenas aparente. O que isso quer dizer? Que na verdade, no caso dado, apenas um princípio vai se aplicar, então são casos de resolução de interpretação, para que apenas uma lei reste aplicável e a outra, na verdade, não se aplique. Nós utilizamos esses critérios também, inclusive fora do direito penal, quando há algum conflito aparente de leis e se quer descobrir exatamente qual a lei aplicável ao caso concreto. Vamos lá? Bom, os 3 princípios que são aplicáveis aos casos de conflito aparente de leis penais são o princípio da especialidade, em primeiro lugar, o princípio da subsidiariedade, em segundo lugar, e o princípio da consunção. O princípio da especialidade, que também vale para fora do direito penal, ele é bastante importante e ele diz que a lei penal geral vai se aplicar, exceto quando houver uma lei especial válida para o caso concreto. Então, na ausência de uma lei penal especial, com mais elementos especificadores que se aplicam àquela situação em concreto, nós ficamos com a lei geral. Porém, se existe uma lei especial, independentemente de essa lei conter uma pena mais grave, uma pena mais suave ou qualquer outro tipo de alteração em relação à responsabilidade do réu, nós vamos aplicar a lei especial. Por quê? Porque ela foi criada para tanto. Bom, esse princípio encontra-se, inclusive, postulado, legislado no artigo 12 do Código Penal Brasileiro, na parte geral de 1984, que diz que, naquelas situações em que não houver uma lei especial, disciplinando o caso, aplicam-se as regras gerais dispostas nesse código, ou seja, na parte geral do Código Penal. Por isso mesmo que muitas agravantes e atenuantes que estão dentro da parte geral do Código Penal, artigos 61, 62, 65, vão se aplicar naturalmente nas leis penais especiais. Mas nós sabemos, né, pessoal, que existe uma pleia de leis penais especiais que disciplinam, que regulam casos em concreto e que, independentemente de a pena ser maior ou menor, elas vão valer para esse caso e nós vamos abandonar o Código Penal. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos dentro do Código Penal o crime de homicídio no artigo 121, que é simplesmente matar alguém. Depois nós temos, na sequência, o artigo 123, que é o crime de infanticídio. Aí nós temos uma especificidade bastante grande, ou seja, trata-se da mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após por influência do estado puerperal. A pena ela é bastante menor do que o do homicídio, que tem uma pena de 6 a 20 anos de reclusão, partindo de uma pena base dessa quantidade, no homicídio qualificado ainda maior, e no infanticídio nós temos uma pena de apenas 2 a 6 anos de detenção para aquela mãe que mata o filho durante o parto por influência do seu estado puerperal. Todos esses elementos especificantes, que seja a mãe autora, ou seja, um delito que a gente chama de especial, que seja o fato de ela matar durante o parto ou logo após, ou seja, enquanto dura essa influência do estado psicofísico, que é o estado puerperal, fazem com que a pena seja diminuída. Trata-se, portanto, de uma figura privilegiada em relação ao homicídio e não tem por que aplicarmos a regra do homicídio nesse caso. Não que o infanticídio não seja uma espécie de homicídio. E não havendo a regra do infanticídio, aplicaríamos o homicídio. Mas se o legislador criou essa regra, então nós vamos aplicá-la. Pois bem, o seguinte princípio, que é o princípio da subsidiariedade, tem a ver com a gravidade dos crimes, pessoal. Então nós temos aí 2 normas e nós temos uma norma mais grave que vai suplantar, que vai superar e absorver, é uma questão de absorção, a norma menos grave. Aí sim nós temos uma questão de penas, nós temos um delito menos grave, subsidiário, que não vai se aplicar em caso de ocorrência de crime mais grave. E aí nós temos alguns exemplos de subsidiariedade tácita ou subsidiariedade expressa no nosso ordenamento. Os crimes de ameaça e homicídio, por exemplo, são claríssimos um caso de subsidiariedade, ou seja, nós temos a ameaça, por exemplo, alguém aponta uma arma, uma faca para uma pessoa apenas para amedrontá-la, isso é ameaça, artigo 147 do Código Penal, mas se essa pessoa faz isso já com dolo de matar e efetivamente dispara e mata, ou independentemente de acertar ou não, tenta matar a vítima, nós já superamos a questão da ameaça. A ameaça aí vai ser subsidiária em relação ao crime de homicídio. Uma vez realizado o propósito, nós já não aplicamos mais as penas do crime de ameaça. E dessa maneira também acontece no crime de dano. O crime de dano ele é um crime expressamente subsidiário em relação ao crime de incêndio, ao crime de explosão.
O crime de dano do artigo 163 consiste basicamente em destruir uma coisa alheia. Isso pode acontecer das diversas maneiras, inclusive através de componentes que sejam o fogo, a explosão, componentes explosivos, componentes que possam causar algum tipo de incêndio. Uma vez que o sujeito faz isso, ele responderia pela figura qualificada de dano, que existe exatamente em relação ao uso dessas substâncias explosivas ou inflamáveis, mas lá mesmo no artigo 163 está escrito que só vai se aplicar o crime de dano se esse incêndio, essa explosão for de pequenas proporções e se não causar um crime mais grave, que vão ser justamente os crimes de incêndio do artigo 250 e de explosão do artigo 251, que tem penas muito mais graves, pois são crimes que atingem a própria incolumidade pública e não meramente o patrimônio, não é, pessoal? Então aí o crime de dano sai fora. Embora tenha se danificado um objeto de alguém, por exemplo, um carro, uma casa, prendido fogo a uma casa inteira, mas isso é muito mais do que o dano àquele objeto patrimonial. Trata-se de um crime de incêndio e que põe em risco toda a incolumidade pública. Bom, e finalmente nós temos o princípio da consunção, terceiro princípio aplicável em conflito aparente de leis penais, porque finalmente apenas uma norma será aplicável. O princípio da consunção, ele diz que uma norma, seja ela mais grave ou menos grave, vai ser etapa natural para a realização de uma outra. E uma vez que a pessoa realiza aquela norma fim, aquele crime fim, o crime meio, ele vai ser consumido por aquele crime fim. O crime meio em relação ao crime fim é uma etapa que acaba desaparecendo na aplicação da norma penal pelo juiz, porque não teria sentido aplicar o crime meio, uma vez que a pessoa já realizou aquele fim que na sua cabeça ela objetivava conseguir. Ainda que esse crime meio seja mais grave, aí não é questão de subsidiariedade, mas de etapas que se sucedem para que se realize o crime mais grave. Bom, nós temos isso claramente em relação ao crime de lesão corporal e de homicídio. O crime de lesão corporal, ainda que seja uma lesão gravíssima, vai ser sempre uma etapa do crime de homicídio, né? Ele sempre gera uma lesão, mas é claro que o sujeito tem dolo de matar e efetivamente mata ou tenta matar. Toda lesão corporal que ele causar, independentemente de sua gravidade, vai ser superada pela realização do crime de homicídio. Da mesma maneira, a falsidade, a falsificação de documentos públicos, por exemplo, do artigo 297 do Código Penal, ela é uma etapa natural para que se realize o crime de bigamia, o artigo 235, em que a pessoa vai casar-se duas vezes, mas por quê? Porque durante a etapa que a gente chama de proclamas do casamento, ela declarou-se solteira, viúva, divorciada, quando de fato ela era casada. Por isso, o casamento pela segunda vez constitui bigamia, mas porque já houve uma falsidade preliminar. E essa falsidade, mais grave ou não que a bigamia, é uma etapa natural que vai ser consumida pelo próprio crime de bigamia. O artigo 242 também, que é um crime contra a família, logo depois da bigamia ele aparece, e trata-se do registro de filho alheio como próprio, a chamada adoção à brasileira, também tem dentro dele incutida uma falsidade, não é, pessoal? Ou seja, a pessoa vai registrar uma criança como sendo naturalmente filho dela e não fazendo o verdadeiro processo de adoção que tem todas as garantias. Então, ao fazer isso, é claro que é uma falsidade. Eu me declaro genitora de alguém que eu não sou por natureza. Teria que fazer o processo de adoção. Isso é uma falsidade em um documento público da certidão de nascimento, portanto, artigo 297 do Código Penal. Porém, a finalidade é o quê? Adotar, né, ou seja, de maneira irregular, o filho alheio com o próprio, registrar filho alheio com o próprio, exatamente o crime do artigo 242 do Código Penal, e a pessoa responderá somente por este crime. Então, independentemente da gravidade do crime anterior, ele fica consumido pelo crime posterior, porque é uma etapa natural, imprescindível a realização deste crime fim, certo? Então, nós temos o crime meio e o crime fim. Isso pode acontecer somente no princípio da consunção. Bom, esses são os 3 princípios penais aplicáveis aos casos de conflito aparente de normas penais, e esse é o nosso princípio penal, na verdade, 3 princípios penais do nosso quadro Princípio Penal de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo quadro no canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada!